Voltamos com o Falando Sério. Hoje o nosso propósito é fazer informalmente uma espécie de resumo, balanço do que foi o ano de 2014. Os nossos convidados são o Renato Alexandre, jornalista do jornal 7 Dias, e o nosso companheiro da casa aqui, Volney Santiago, da TV 7 Lagoas. Renato, já que você falou que eu fiz uma pergunta difícil no final do primeiro bloco, então eu vou fazer uma mais light para você aqui. Qual a notícia que você gostaria de ter dado e não deu em 2014? Uai, você vai fazer umas perguntas. Mas essa é melhor, né, não? É tanta notícia, né, que uma que eu gostaria de ter dado é até complicado, mas uma que eu vou fazer um contraponto com a notícia que eu dei assim umas 5 vezes esse ano. Eu queria fazer uma notícia tipo: a economia de Sete Lagoas surpreende, né? O crescimento econômico da cidade acima do previsto. O problema é que foi abaixo, né? A gente está vendo, inclusive, no final de ano, a gente teve as vendas de Natal agora, que foi muito abaixo da média. Teve um problema do 13º da prefeitura que atrasou essa coisa toda. Mas a economia da cidade está muito complicada, né? Sete Lagoas viveu historicamente uma estagnação econômica, até em função da indústria do ferro Gusa, que pagava um salário mais baixo, e isso aí foi passando de gerações. Né? Atualmente a gente tem uma economia bem diversificada, né? Tem montadora, fábrica de bebida, fábrica de cimento e por aí vai, é uma chips, mas ainda a cidade, né, não vive aquela situação econômica que a gente sonha, né? Eu costumo falar que Sete Lagoas é igual um ovo de Páscoa, né? Ele é muito bonito por fora, mas ele é ovo por dentro, né? Se você for na beira da lagoa ali, você vê um tanto de carro novo passando. Senta ali no banquinho da lagoa e fica pra você ver só carro. A pessoa que é de fora e chega aqui e fala assim: aqui é um mar de dinheiro, o povo aqui tá tudo rico, isso aqui é uma Campinas, mas não é, né? Muita gente tá passando, ele tá com carro financiado de 80 vezes e por aí vai, né? A cidade mantém assim um nível meio, né, que ilusório de ter dinheiro, mas não tem, né? Isso aí reflete em todos os sentidos. Eu gostaria de ter dado uma manchete assim, né? Até que enfim Sete Lagoas alcança o nível econômico desejável, né? E aí? Eu tenho duas, pode ser? Ah, claro. Democrata sobe. Boa também. E Sete Lagoas elegeu 2 deputados estaduais e um federal. Boa. Pois é, mas nós falamos tanto sobre isso ano passado, né, no Debatendo Sete Lagoas, mas os políticos não querem isso, né, Santiago? Porque o federal foi muito forçado, né? Lança-se um número muito grande de candidatos e acaba... não, mas aquilo ali foi... Os votos são pulverizados e vimos de fora também. Isso é uma coisa assim, é histórica. Eu lembro uma vez que Sete Lagoas, só da Câmara, né, não foi nessa eleição agora, a anterior, que a Câmara lançou quatro vereadores como candidato a deputado. Foi Tony Rogério, Caio Dutra, eu não lembro os outros. Aí eu lembro de um episódio, eu fiz essa matéria na época, que eles fizeram uma pesquisa e fizeram um acordo entre eles, falando assim, ó, o que tiver melhor na pesquisa vai ser o candidato. Desde que seja eu, né? Aí, no dia da reunião, abriram a pesquisa, um deles estava lá que 95% da população de Sete Lagoas não conhecia, né, aquele político. Então, qual que era a dele? Sair. Sabe quem ele falou na reunião? Eu não vou citar nome, porque eu acho até engraçada essa história. Se 95% não me conhece, quando eles me conhecerem, eles vão votar em mim. Isso é o candidato. Né? Então a gente vê o que aconteceu esse ano. As pessoas não pensam na situação macro, não pensam no micro, é em mim. Eu quero. Mas isso. É um projeto pessoal. E é muito diferente uma candidatura de vereador com uma de deputado. Claro. Né? Então, e eu acho que nesse sentido o Márcio Reinaldo pecou. Que eu acho que, como maior liderança política da cidade, ele tinha que assumir esse papel. Não, mas tinha agregar todo mundo. Mas ele trouxe de fora. Proposital. Ele trouxe um candidato de fora. É proposital isso aí. Não pode. A cidade fica Você me desculpa, Renato, mas a escolha do político é aquela. O Euro até estava explicando aqui que ele tinha várias parcerias com vários, né, deputados e que ele teve um compromisso com eles que ele, né, não tinha como sair fora. Mas assim, tinha um compromisso com o governo do estado, né, que o governo do estado queria que apoiasse alguém do próprio partido. Só que eu acho assim, aí faltou o Márcio bater na mesa. Não, eu quero um deputado federal da minha cidade. O deputado federal vai fazer tanta falta, porque o Márcio, nesses primeiros anos do mandato dele, ele acabou exercendo os 2 mandatos. Né? Porque até hoje tem projeto da prefeitura sendo inaugurado que é emenda parlamentar dele, dele mesmo, né? O próprio Márcio. Então a relação dele era a partir do próximo ano.
que a configuração da Câmara dos Deputados é totalmente diferente. Muitos amigos dele não estão lá mais, não estarão lá mais. A fonte vai secar. Pois é, então aí que vai lembrar o poder mas você acha que eles, você acha que a lição valeu? Não, acho que não. Eles não valeu não, ó. Eu te falo, ó, tem, quer ver, ó, quatro que eu sei aqui, ó, 4 vereadores que já me confessaram que estão trabalhando para ser reeleito como vereador e vir como deputado. 4. Eles já estão com esse objetivo. Tá bom. Entendeu? Então, não adianta, não vão aprender nunca. Tem um novo grupo político tem aí gente ainda que pensando pensa, que são agora tudo. Então. Tem gente que pensa ainda que sair candidato a deputado vai garantir a eleição para vereador. Não, né? não tem nada eu disso. tive 5 mil votos de deputado, então vou ter 5. De maneira alguma. É outra coisa. São 300 mais ou menos candidatos a vereador, é muito diferente. Futebol. Pois é. Vamos mudar um pouquinho? Agora vamos falar do que eu gosto mesmo. Você acha você concorda também que Rio de Janeiro e São Paulo tiveram que enfiar o rabo entre as pernas e entender que Minas Gerais é hoje a maior força do futebol brasileiro? Inclusive é uma vergonha, né? Porque a distribuição de cotas da televisão, vou fazer um exemplo clássico que todo mundo sabe, né? A Rede Globo dá 110 milhões para o Corinthians, 110 milhões para o Flamengo, né? O Atlético Cruzeiro recebe 45. Então, isso aí, eles, né, igual o pessoal do esporte usa o termo, eles estão tentando transformar o futebol brasileiro no futebol espanhol. 2 clubes só que ganham, o Real Madrid e o Barcelona, são os que têm mais dinheiro. E não estão conseguindo. É uma vergonha para os times de São Paulo, do Rio, não ganhar nada. E os mineiros ganham por quê? Administração. Né? A gente tem que ver que tanto o Calil quanto o Gilvan, fizeram o Calil, que eu falo, eles são exemplo, né, de administração. O CT do Atlético, o CT do Cruzeiro, as categorias de base. Você pegar o time do Atlético e do Cruzeiro, é cheio de gente revelada. Né? O Atlético tem o melhor zagueiro do ano para mim, o Gemerson, saiu lá das categorias de base. O Marcos Rocha. Saiu no ranking agora, semana passada, o elenco mais valioso do Brasil. Cruzeiro, segundo lugar São Paulo, terceiro Atlético. Terceiro Atlético. E nesse caso, eu acho que o Gilvan é um grande exemplo para o Brasil. Não só no futebol, mas também um pouco para a política. É o cara que entrou e falou, ó, acaba com a roubalheira, acaba com, sabe, vamos fazer uma gestão honesta aqui. E você gerir o futebol honesto, você vê que dá resultado. Então eu acho que ele está mostrando, né? Não sei se os outros vão seguir, porque, por exemplo, no Rio de Janeiro é uma roubalheira louca. Né? Então, como é que você vai... O Gilvan tem até um perfil muito diferente de presidente, que o cara tem que ser meio malandro, tem que saber negociar, saber fazer as coisas. E o Gilvan não, que você falou. Ele é sério. O cara é um desembargador, um cara da justiça, não sei o que. Então ele leva o negócio totalmente diferente do Perrella, né? Que é o antecessor lá no cargo de presidente do Cruzeiro. E eu gostei também da eleição do novo presidente do Atlético, um cara jovem, né? Daniel Lógico, com o Calil ali por trás e tudo, mas é o que eu te falei de renovação. O Brasil precisa disso. E o Nepomuceno, eu conheço o Nepomuceno. Vereador em Belo Horizonte, né? Ele que é promotor? Não. Tem um... o promotor. O Nepomuceno é o promotor que pega no pé de todo mundo. Isso, exatamente. Inclusive as causas do futebol, né? O Daniel, ele criado dentro do Atlético. Vereador. E no Atlético ele fez uma coisa fundamental. Ele manteve o grupo criado pelo Calil. Não falo o grupo de jogadores, o grupo de gestão. Né? A Adriana Branco ficou, Rodolfo. Aliás, exatamente. Essas pessoas que ficam nos bastidores estão fora da ribalta, mas que são fundamentais. E tiraram o Atlético do limbo. O Atlético devia milhões de justiça do trabalho, tudo penhorado, aquela coisa toda. Essa dívida atual do Atlético, que inclusive está penhorando, né, o dinheiro do Bernard, aquela coisa toda, é dívida tributária. Isso aí todo clube tem, né? O Cruzeiro tem, é só renegociar. Isso aí vai renegociar. Agora, dívida trabalhista era uma vergonha. O Atlético tinha dívida com o fornecedor, né? O cara que fornecia lá arroz para cantina lá devia, né? O cara do açougue tinha cheque sem fundo do Atlético. Agora acabou essa fase. Vejam bem, 2015, Santa Catarina, 4 times na Série A, Minas Gerais 2, Rio de Janeiro 3. Falar nesse o julgamento do América. O América dançou, perdeu 4-2. Prescreveu, né? A CBF deixou prescrever. Quer dizer, a CBF rebaixou o América 2 vezes. Tirou 6 pontos dele, publicou o nome no BID e depois tirou 6 pontos. E agora tinha um prazo de 60 dias para recorrer, não recorreu, o América perdeu de novo, por 4-2. É uma situação idêntica com o Corinthians. Exatamente. E o Corinthians é Corinthians. Exatamente. Né? Mas e aí? Santa Catarina vai ter 4 times na Série A, Minas Gerais 2 e Rio de Janeiro 3. Santa Catarina quase tem 5, né? Se o Criciúma não tivesse rebaixado. É ridícula, né? Exatamente. Se não tivesse sido rebaixado. Eu tive recentemente em Santa Catarina, fazer uma observação do estado. Eu não conhecia Santa Catarina e fui agora lá no Oktoberfest, né? Fiquei 10 dias lá cidade maravilhosa, Blumenau.
o pessoal de lá, eles são apaixonados com esporte. Lá em Blumenau, especificamente, é o futsal. Né? Lá no estado... Já foram campeões brasileiros. 5 ou 6 clubes de futsal, né? Espalhados pelos só clube forte, né? Sempre estão chegando na final da Superliga. Então, o pessoal de Blumenau, eles vão invadir Joinville. Joinville subiu agora, Joinville fica a 75 quilômetros de Blumenau. O pessoal lá é apaixonado por futebol, né? E um pessoal totalmente diferente, até no estilo de torcer, né? Então, e tem mais dinheiro também, né? Uma estrutura bem mais acanhada do que de Atlético de Cruzeiro, porém totalmente profissional. Então isso aí é o resultado, né? Estante clube aí na primeira divisão. É uma inversão, né? A gente tá vendo. Pena é o Nordeste, né? O Nordeste ficou só com esporte. Tinha que se espelhar nesse tipo de gestão. A gestão Bahia também. Porque caíram os dois, né, na Bahia. Porque não são clubes que têm a folha de pagamento muito caro, não. Você pegar o Joinville, acho que não tem nenhum cara famoso. Não tem não. Né, que você vai pegar. O Avaí, quem que é o famoso time de jogador medalhão que ganha 200, 300 mil? Não tem. Mas assim, a gestão é muito bem feita, salário em dia, né, um treinamento, e aí o resultado é isso. Né, é o que Atlético Cruzeiro está fazendo. Eu estou defendendo uma tese minha aqui também com relação ao futebol local. Tanto o Minas como o Democrata, eu sou a favor de que esse pessoal tire um pouco essa questão do ego deles, de contratar jogadores, de estar lá no campo e tal, fazer uma parceria com times igual Cruzeiro e Atlético e ficar aí por 5 anos. Por exemplo, o Paredão está tentando agora com o Minas. Tipo assim, o Minas vai disputar a segunda divisão. Coloca um time do Cruzeiro aí, como fez com o Ipatinga naquela época. O Paredão, mas assim, deixa mesmo. É só a marca é dele, mas deixa o time. Porque, Rosalvo, não tem condição da cidade no que rola aqui no esporte. Porque, olha pra você ver, tivemos jogos aí, nem a torcida vai assistir. Então, Santiago, mas vem cá, mas peraí. A cidade perdeu. Tudo bem, mas olha aqui, Santiago, você vai me desculpar, mas veja bem, Sete Lagoas ficou muito tempo sem ter time na primeira divisão. Aí veio o Minas. Aí vem, primeiro jogo, Atlético e Minas, botam um ingresso a R$100, que me desculpem os dirigentes do Minas, e eu não aceito aquela justificativa que o Paredão deu aqui no Tempo Esportivo a semana passada. Não aceito. Pô, R$100, minha mulher queria ir. Só acho que nós pagamos meia, porque minha carteira da MCE está vencida, então nós já temos idade para pagar meia, mas eu gastei R$100 com ingresso para mim e para ela. Isso é uma... Então, gente, R$100 para um jogo de futebol aqui, primeiro jogo do campeonato, ninguém sabia como estava o Atlético, aí também é abusar do torcedor. O torcedor não tem condição de sustentar time de futebol com esses preços, não. E perdeu uma grande oportunidade. De criar uma identidade com é um time que não tem torcida. Se você tivesse colocado o ingresso a R$20, por exemplo, encheria o estádio, teria 400 mil de renda. Ia conhecer o time e falar, vou no próximo, e por aí, né? Porque você imagina, ó, nós tivemos aí, finalizou o campeonato, acabou, desmontou o time, você não vê nenhum jogador, não tem ninguém. Agora vai disputar a segunda. Quem que é o jogador? Não sei, não tem ninguém, não tem time. Então, que diferença faz eu ser fulano, ser cano? Então, eu acho assim, para que a cidade voltasse a pontuar como uma cidade do futebol, entendeu? Eu acho que a gente teria um ganho enorme com isso. Por quê? Porque você não vai ter o gasto, né? O gasto com o jogador sai, entra na justiça, aquela confusão toda. Você vai ficar muitos anos ali, né, com isso. Então eu acho que é uma forma de recuperar o futebol de Sete Lagoas, porque aqui não tem dinheiro suficiente para o futebol voltar. Porque o futebol custa caro. Investe na base. E eu acredito que tem duas coisas que, né, podem ser a fórmula do sucesso no time de futebol. Uma é a categoria de base, né? O time sem base ele está fadado ao fracasso. A gente vê times aí, tipo o Ipatinga. O Ipatinga já foi, né, finalista, campeão mineiro e tudo, e sumiu. Nunca teve categoria de base. E outra é a estrutura. Eu acompanhei esses últimos. O próprio Minas no ano passado, o Democrata sempre foi assim. O time vai jogar no final de semana, o jogador concentra numa casa, o outro concentra em outro lugar, para treinar, aí tem que pegar o campo do Eldorado, uma semana é o campo do Eucalipau, uma semana é o campo do Serrinha, uma semana vai no campo do Paropeba, e fica aquela loucura. E jogador profissional, ele é cheio de melindre. O cara, se você não tiver uma chuteira boa para jogar, ele joga não. E aí vai isso, o time não tem estrutura, fica complicado. Eu acho que tem que mas eu defendo é que este time, por exemplo, vamos supor que o Minas faça um acordo com o Cruzeiro. Não, pois é, mas que ele tem aqui a categoria de base treinando, igual tem a parceria com o Ideal, e o time treine lá no Cruzeiro mesmo, lá em Belo Horizonte, igual era o Democrata, aquela época. Todo mundo reclamava
Né? Pois Mas é, só que o Thiago, negócio é o mas seguinte, qual foi na o hora de resultado? jogar é a camisa do Minas. Mas é o qual Minas foi o que tá jogando. resultado dessa parceria do Democrata com o Atlético? Se O resultado tivesse- se resume a um nome, Bernard. Se O tivesse Gemerson. Gemerson, se e Marion. tivesse continuado, eu te garanto que tinha mais fruto do que o que Eu não aconteceu. Porque é um desastre, O desastre problema é que anunciado. A parceria com o Democrata na época era a saída, né? Inclusive o Chico Maia, que Era questão de diretor sobrevivência, do né? era um dos diretores do Democrata, o Flávio Reis era o presidente, e a saída era essa, não tinha. Ou o Democrata aceitava, né, a parceria com o Atlético, tentava essa parceria, ou então não ia disputar, ia trancar lá, pedir licença na federação. Só que a parceria não foi do jeito que todo mundo sonhava. O Atlético mandou os jogadores que estavam estourando do Júnior, né, que a gente nem sabe se vai continuar a ser jogador, né, e mandou pro Democrata. Então mandou até o treinador, né, o Rogério Micali, depois teve outro treinador, mas é difícil da liga, isso aí não tem jeito. Todo mundo achou que ia pegar uns jogadores que estavam encostados lá, que já tinham fama, ó, esses caras vão pôr respeito, aí sim. Aí faria um time, mas não fez. Então, mas era a saída única. Inclusive tem, né? A gente lembrou aqui do Bernard, o Bernard jogou aqui no Democrata, o Gemerson, né? O melhor jogador, um dos melhores jogadores da zaga do Campeonato Brasileiro, o Marion, né? Que também está no plantel profissional, todos estiveram aqui no Democrata. Mas e o resto, né? Falta uns 25 aí. Mas vocês me desculpem, vou bater na mesma tecla. Qual a estrutura que os times daqui têm para montar? Não, time, faz base. Investe na base, tudo e bem, mas eu continua na segunda não sou divisão. contra a base, não. A base, eu estou dizendo que a base tem que existir. Mas não tem, eles não fazem. Entendeu? A base tem que existir. Né? De é certa forma existe, Rosalvo. O Democrata tem uma basezinha lá, não é lá essas coisas, mas tem. E o Minas tem a parceria com o Ideal. Tá, mas de quem são os jogadores? São do Ideal. Então não adianta. É do Minas, não. É do Minas, é uma parceria, é um rolo que nós não sabemos como é que funciona. Agora, mas eu sei que é dos dois. Agora imagina se um menino desse aí, né, vira um craque do futuro aí. A gente tá vendo o Lucas Silva aí do Cruzeiro, que é a bola da vida, 15 milhões de euros. Pois é, mas aí tem que fazer os contratos tudo certinho, se entrar e tal. Se um jogador meu da categoria de base aqui se revelar, ele entra no time com tantos por cento, não sei o que, entendeu? É por aí que eu defendo. A verdade é o Paredão trouxe aqui no programa, na semana passada, o projeto dele, disse que está construindo lá um CT, não sei o que e tal, né? Dá para fazer uma parceria aí com um time, parece que da Europa e tal. Eu acho que não é por aí. Tem Cruzeiro, tem Atlético, tem times de Minas Gerais aqui. Torcedor não quer saber de centro de treinamento e patrimônio. O torcedor quer ver o time dele jogar e ganhar. Jogador suar a camisa ali. É isso, o patrimônio para o torcedor é isso. É isso que o torcedor quer. E o Minas nem torcida tem, ele precisa formar uma torcida, precisa formar uma identidade com a cidade. Então, investir na meninada aqui já é um começo, porque eles vão levar os familiares para assistir aos jogos. E o seguinte, agora vamos começar a falar de futuro aqui. O Minas, o Paredão vai ter muito trabalho para pôr o time na competição, que começa já em fevereiro. Exatamente. Né? Então, daqui... E segunda é bem mais difícil que a primeira. Não tem visibilidade, não tem televisão, não tem nada. Time nenhum, não tem nada. Eu tive um paredão desse do Náutico, né, nas finais do campeonato. A gente está tentando imaginar como é que ele vai fazer um time. Então, se... Está pensando em parceria com o Cruzeiro. Se não levar a coisa mais a sério, corre o risco de ir para a terceira, né? Democrata e Minas na terceira. Eu acho que o Democrata pode até ficar na segunda, mas com o que está subir, não sobe não. Não, terceira, não, né? O Minas. O Minas? Não tem jeito, eu não acredito. Sinceramente, gostaria muito, mas... Porque, você vê, nós estamos em final de dezembro, não montou o time ainda. Não, ele fala que tem, né? Que ele está em entendimento com o Cruzeiro. Não, mas tem um monte de time aí que está na segunda, que está tudo pronto. Sim, já está treinando. Mas ele acredita, pelo menos eu ouvi ele falando aqui no programa Tempo Esportivo, que está em negociação com o Cruzeiro. Então, finalizou o negócio. Não, veja bem, ele é otimista. Ele tem contatos lá dentro, ele fala que é amigo dos diretores. Então, assim, eu penso o seguinte, tentando ver a coisa sob o ponto de vista dele. Fechou a parceria, o time está pronto. Então é chegar, botar a camisa do Minas no time, o time está pronto. Tem que ver se o jogador vai querer vir jogar aqui na segunda divisão. Aí tudo então bem. É isso que tem. Pois é, a visão é essa. É isso que eu defendo. A visão é essa. Agora, é o melhor caminho? Quem sou eu para falar? Não tem a menor condição de falar isso não. Agora, eu me lembro de um baita time que o Democrata fez na segunda divisão e subiu dando show de bola, foi destaque com os jogadores mais rodados, Dinei, Rogério, Rubão.
E meninada, juntou com a meninada, pega esses caras rodados de 30 anos ou mais. Quem que era o diretor de futebol, o presidente? Matusalém Cursino. E botou esse time aqui, foi campeão da primeira e segunda divisão e subiu. Juntou esse pessoal que era malandro, que arranjava pênalti que não era. E ali no Duarte Paiva, aquele caldeirão fervendo ali, e o time subiu. Agora, era um time respeitável. Então tem que botar os caras que são experientes também para jogar. Eu tive com uma pessoa que participou da homenagem que a Câmara fez ao Democrata na semana passada, e por incrível que pareça, ele me falou o seguinte: o problema do Democrata é o próprio Democrata, que são os são sócios, muitos democratas, né, que eles não se entendem, eles não se entendem, entendeu? Então, quer dizer, quem está do lado de fora pode fazer o quê? Tem um grande patrimônio, mas cheio não tem de vaidade, né? Não gosta de fulano de tal e não pode vir para ajudar. Então, por exemplo, eu acho que o Humberto Tinha que voltar para um grande nome. Não, o próprio aqui, um que já me falou assim que tem vontade de ajudar é o Geraldo. Geraldo que foi o fundador do Minas, que já foi diretor, né? O Geraldo, a história dele até é interessante, que ele era diretor do Democrata. Era. E ele saiu do Democrata e fundou o Minas. Desentendeu, fundou o Minas. Mas ele falou que tem toda a boa vontade de ajudar. Mas as pessoas, às vezes, estão lá, não aceitam porque ele era do Minas. Então fica essa celeuma aí que ninguém entende, né? E o time só perdendo. Reatamento Estados Unidos e Cuba, o que vocês acham? Bacana, o Papa é o cara. Esse Papa Francisco é um homem, para mim, esse aí já tem um lugar dele na história. A salvação de vida pode ser, né, o início aí um recomeço para Cuba, né? A gente vê que a ilha é muito castigada por esses desembarques econômicos, a vida toda nos Estados Unidos. Até na semana passada passou aquele Profissão Repórter da Rede Globo e mostrando, a situação lá é deprimente, né? Por isso que as pessoas às vezes entram num barco e quer sair lá nos Estados Unidos de qualquer jeito, né? Para mudar de vida. Um carro popular em Cuba custa R$240 mil. $100 mil. É um Fiat Uno nosso aqui, né? Então é uma coisa assim meio muito louco, né? Fora de... Imagina como é que esse pessoal vive. Então eu acho que agora é sinalização para que o país reviva. Um país espetacular, né? Bonito, cheio de, né, uma geografia muito particular, né? Inteligência do cubano, a gente, né, não discute a questão da medicina, né, que é exemplar, apesar de todas as dificuldades. O esporte, sempre um exemplo no esporte. Agora, né, na decadência, porque, né, a decadência econômica também repercutiu lá no esporte. Mas os times de vôlei, os corredores, né, aquele campeão que era o Souto Maior, né, que era o do salto em altura, esse cara foi campeão aí olímpico várias vezes. Então era um exemplo, né, um país socialista que tinha condições de mexer no esporte e ultimamente não tem. Bom, agora o legal disso aí foi a intervenção do Papa Francisco. Foi ele que começou tudo. E ele assinou. Esse aí já tem o nome. Ele foi como é que falou? Ele foi o mentor de tudo. Ele que reuniu os dois, chamou, conversou. Ele deu início a tudo. Como é que fala que você vai alugar uma casa, você precisa de um avalista? Foi o fiador. Foi o fiador. Ele foi o fiador. Bom, já recebi o recado ali de que estamos chegando ao final do último programa falando sério de 2014. Você nem falou do Petrolão? Olha, eu vou falar então, a minha opinião. Vai ser uma repetição do mensalão. Vão condenar os empresários e livrar a cara dos políticos, tal qual aconteceu no mensalão. Dia 14 de novembro, fez um ano que os políticos foram presos. Não tem nenhum na cadeia. Todos os empresários estão presos. Tem 39 empresários presos por causa do petróleo. Nenhum político. Diz que eles vão ser pronunciados em fevereiro. Gostaria muito de vir aqui diante dessa câmera para comemorar. Mas, sinceramente, não acredito que isso vai acontecer. Renato, obrigado pela presença. Gonçalves, deixa a gente conversar. Jornalista é assim mesmo, né? A gente, normalmente, o entrevistado... Vamos voltar em janeiro. Vamos voltar em janeiro? A gente vai entrevistar as pessoas, elas conversam muito, né? A gente faz aquela perguntinha. Agora aqui a gente entusiasma. É o outro lado, né? Obrigado, viu, Rosalvo, pelo convite. Obrigado, Santiago. Estou sempre à disposição. Inclusive, se tiver alguns temas próprios, a gente pode debater também. Gosto de debater tudo. A gente fala de esporte, de política, de economia. A gente, né, falou de tudo aqui hoje. Mas obrigado, né? Acho que é um dos únicos programas daqui da rede, da TV Sete Lagoas, que eu não tinha participado. Né? Gostei muito, então, porque bate-papo informal, a gente fica sempre à vontade. Né? Obrigado você de casa aí também que prestigiou a gente. Santiago, parabéns pelo 2014 da TV Sete Lagoas e que nós possamos comemorar um 2015 ainda melhor. Com certeza, eu acho que 2015 vai ser o ano do canal aberto, eu tenho uma fé nisso, né? Não sei se você sabe, mas em 2015 eu encerro meu mandato como presidente da TV Sete Lagoas, né? Vou continuar por aqui, mas não como presidente. Eu acho que
minha contribuição foi dada nesses 7 anos aí, né? Vai inteirar agora 8 anos. Ele está falando aqui sobre esse bate-papo. A gente tem na gaveta de guardado um programa que é o Na Mira da Imprensa, que seria um debate com a imprensa toda semana. Quem sabe a gente coloca ele no ar, né? Vamos fazer. Porque né? E temos aí a expectativa de alguns programas novos também na grade aí. Nós fizemos um programa de final de ano também, que deve entrar no ar semana que vem, que foi um programa de perspectiva para 2015, só com mulheres, que é também um ensaio de um programa que deve estar entrando no ar a partir de fevereiro, que é o Espaço M, um programa com 4 mulheres falando e gerando opinião. Eu acho que mesmo, né? elas o mundo vai ser muito melhor. Elas falam mais que a gente, Quando né? tivermos mais mulheres com já está poder. muito melhor, né? Bom, a você que nos prestigiou, você que esteve conosco durante todo o ano de 2014, muito obrigado pela preferência e pela confiança. Você que foi telespectador eventual do programa, da mesma forma, te agradeço. É o nosso último programa de 2014, mas semana que vem estaremos de novo aqui, inaugurando mais um ano aqui do Falando Sério, aqui na TV 7 Lagoas. Um bom Réveillon para todos.